Pronto, então nós vamos falar do suporte nutricional para pacientes polimórbidos internados. E é importante referir que a desnutrição clínica em doentes polimórbidos internados é uma síndrome que é altamente prevalente e que está associada a um aumento da morbilidade, da incapacidade, da mortalidade, da recuperação e até dos custos dos cuidados. O objetivo do artigo que nós analisamos foi fornecer recomendações baseadas na evidência sobre suporte nutricional para pacientes polimórbidos que estão hospitalizados em diferentes desfechos. Embora não exista uma definição universalmente aceita de polimorbilidade, alguns autores definem como sendo a concorrência de pelo menos duas condições crónicas de saúde na mesma pessoa. As implicações para a saúde e para a nutrição de polimorbilidade diferem das interações correspondentes entre doença e envelhecimento, e a polimorbilidade é frequentemente observada em pessoas idosas, em contraste com o contexto geriátrico, onde a polimorbilidade está sempre associada a limitações funcionais e outras expressões degenerativas relacionadas à idade. À medida que a esperança de vida aumenta, os indivíduos adquirem uma variedade de doenças crónicas e a polimorbilidade torna-se então um dos principais desafios para muitos serviços sociais e de saúde no mundo inteiro. Para além disso, a polimorbilidade está associada à maior utilização dos serviços de saúde, a piores resultados e também isto vai mostrar uma relevância do tratamento adequado para estes pacientes. Nós tiramos uma citação do artigo que diz que nós sabemos, por exemplo, como educar um paciente diabético, um paciente com bronquite crónica e um paciente hipertenso, mas não sabemos, em termos práticos, como educar um paciente com as três doenças. Assim, é importante desenvolver diretrizes, porque o suporte nutricional pode diminuir a mobilidade e outras complicações. A polimorbilidade afeta mais de 70% da população adulta hospitalizada, leva à incapacidade, declínio funcional, baixa qualidade de vida e custos elevados de saúde. As diretrizes clínicas são em grande parte criadas para doenças individuais e raramente são associadas à polimorbilidade, e os médicos lutam com incertezas da aplicação de diretrizes específicas das doenças aos seus pacientes com múltiplas condições e, portanto, precisam de uma série de ferramentas para auxiliá-los na tomada de decisão para estas populações. Até ao momento não se sabe se existe algum efeito sinérgico negativo das diversas doenças no estado nutricional ou no resultado clínico. O que tiramos disto é que há uma necessidade de consciência atualizada, baseada na evidência, sobre como fornecer um suporte nutricional para os pacientes polimórbidos internados e fortalecer as recomendações que agora possuem uma base sólida de evidências. Passando agora aos materiais e métodos, é importante então termos uma definição pragmática de probabilidade para o contexto atual, em que esta é pelo menos duas doenças crónicas concomitantes presentes em pelo menos 50% da população estudada. A polifarmácia é um marcador importante e aceitável de probabilidade, mas estas funcionam como duas faces da mesma moeda. Ou seja, quanto maior o número de medicamentos, maior o risco de perda de peso e desnutrição manifestada. Isto faz com que a polifarmácia tenha efetivamente um efeito potencialmente negativo no estado nutricional. Para o desenvolvimento de diretrizes, foram criados critérios de inclusão e de exclusão. Como inclusão, temos, por exemplo, adultos com idade superior a 18 anos e doentes internados em enfermarias de cuidados intensivos. Como exclusão, temos, por exemplo, as mulheres grávidas e população saudável. A maior parte dos tópicos clínicos relevantes é abrangida por 12 perguntas do formato PIC, como, por exemplo, a indicação, a via de administração e as necessidades energéticas e proteicas. Para o desenvolvimento de diretrizes, estas são classificadas segundo graus de consenso. Estes podem ser grau A, B, 0 ou GPP. Sucintamente, no grau A, isso significa quando os estudos são considerados um mais ou um mais, ou seja, são meta-análises de alta qualidade em que efetivamente o risco de viés é muito baixo. Já no grau B, são quando os estudos são considerados 2 ou 2 mais, ou seja, são estudos de caso controle ou coorte em que os vieses também são de baixo risco. Já no grau 0, temos um nível de evidência 3 ou 4, ou seja, são relatos de casos e opiniões de especialistas. E, por último, no grau GPP, os estudos são baseados na experiência clínica. Já na metodologia, o nosso artigo baseou-se em diretrizes publicadas, revisões sistemáticas e bases de dados. Começando então pelos resultados. Nós, na pergunta 1,
temos, que é a pergunta que nos vai acompanhar ao longo de algumas recomendações, temos se o suporte nutricional baseado em triagens e ou avaliações versus ausência de triagens ou avaliações melhora os resultados em pacientes polimórbidos internados. O que a recomendação 1 diz é que em pacientes polimórbidos internados, um método rápido e simples de triagem nutricional usando instrumentos validados, deve ser aplicado para identificar o risco de desnutrição. Sabemos que os pacientes polimórbidos apresentam um alto risco de desnutrição e, assim, é preciso usar instrumentos como, por exemplo, o NRS 2002, que são instrumentos rápidos, de fácil execução e que apresentam um alto grau de validade, conteúdo e confiabilidade, tornando-se assim adequados em pacientes polimórbidos hospitalizados e também naqueles com disfunções cognitivas. Estudos mostraram que a frequência de complicações em pacientes de riscos não tratados é 3 vezes maior do que aqueles sem riscos, que há um tempo de permanência hospitalar maior, uma maior probabilidade de serem readmitidos em 30 dias, e também um tempo de permanência hospitalar maior. Na recomendação 2, diz que em pacientes de risco uma avaliação mais detalhada deve ser realizada e um plano de tratamento deve ser desenvolvido para permitir uma terapia nutricional adequada, precoce e definir medidas de desfecho de qualidade. Se os pacientes apresentam uma triagem positiva, o diagnóstico deve então ser estabelecido de acordo com o GLIM, que propõe uma abordagem em 2 etapas. A primeira é uma triagem e a segunda uma avaliação mais detalhada, com critérios fenotípicos e etiológicos para o diagnóstico e graduação da gravidade da desnutrição. A efetividade deste plano deve ser medida por um monitoramento que vai incluir a ingestão alimentar, o peso corporal, medidas da função física e mental e também desfechos clínicos. Estudos mostraram que a intervenção padronizada e precoce é eficaz e não aumenta significativamente os custos hospitalares, que isto é benéfico, aumenta o peso e há menores taxas de infecção e também menores complicações. Na pergunta 2, temos que em pacientes polimórbidos internados cujas necessidades nutricionais podem ser satisfeitos por via oral, o uso de suplementos nutricionais orais com ou sem o aconselhamento nutricional versus nenhum suplemento nutricional oral melhora os resultados. O que diz a recomendação 3 é que, em pacientes desnutridos polimórbidos internados ou com alto risco de desnutrição que possam receber nutrição oral com segurança, o fornecimento individualizado de suporte nutricional por meio de suplementos nutricionais orais para atingir as necessidades energéticas e proteicas deve ser oferecido para melhorar o estado nutricional, a qualidade de vida e também a sobrevida global. O que os estudos mostraram é que os suplementos nutricionais orais têm resultados positivos no estado nutricional, na preservação da massa muscular, na independência, nos desfechos clínicos, até na sobrevida global e que têm menores taxas de mortalidade e de readmissões hospitalares. Quanto à recomendação 4, ela diz-nos que em doentes polimórbidos, malnutridos, internados ou com alto risco de desnutrição, devem ser administrados suplementos nutricionais orais específicos de nutrientes ricos em proteínas, uma vez que podem ajudar a manter o estado funcional e a massa muscular, reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida. O que estes suplementos nutricionais orais mostraram nos estudos foi que eles mantêm os parâmetros que eu descrevi acima, como por exemplo o estado funcional e a massa muscular, mas que também aumentaram a força de pressão manual, que é um bom critério, desde da alta até 30 dias, aumentou o peso corporal, o estado nutricional e o desempenho dos doentes. Fez com que houvesse uma menor incidência de sintomas depressivos e um aumento significativo na qualidade de vida dos doentes que foi autorrelatada. Quanto à recomendação 5, diz que em doentes internados polimórbidos que estão malnutridos ou com risco elevado de desnutrição e que possam receber nutrição por via oral com segurança, a suplementação nutricional oral deve ser proposta como uma forma de intervenção eficaz em termos de custos para os melhores resultados. Os estudos mostraram que a detecção e a intervenção precoce vão melhorar o estado nutricional e que vão reduzir as complicações durante o internamento hospitalar e as readmissões. Também vão reduzir o tempo de permanência hospitalar e o seu custo, e há uma intervenção que é altamente custo-efetiva para reduzir tanto o risco de admissão como as complicações hospitalares e ainda para melhorar a sobrevida dos doentes. Na pergunta 3, temos que em pacientes onde as necessidades nutricionais não podem ser atendidas por via oral, o uso de nutrição entérica em comparação com a parentérica total ou suplementar resulta em melhores resultados em pacientes polimórbidos hospitalizados.
O que a recomendação 6 nos diz é que, em doentes internados polimórbidos cujas necessidades nutricionais não podem ser satisfeitas por via oral, pode ser administrada a nutrição entérica antes da parentérica para garantir o cumprimento dos objetivos nutricionais. Atingir as metas energéticas em pacientes hospitalizados é bastante importante, porque assim vamos prevenir a perda de peso e também a perda de massa muscular. E os obstáculos que nós temos para a nutrição oral é a perda de apetite devido a doenças, por exemplo, a incapacidade de engolir, a saciedade precoce, etc. E nestas situações, o uso da nutrição entérica ou a parentérica vão ajudar a aumentar a ingestão nutricional até que a ingestão oral seja tolerada. Os estudos mostraram, com a utilização tanto da via parentérica como entérica, uma redução da mortalidade, das readmissões, uma maior ingestão a nível energético e proteico e efeitos benéficos sobre o peso. A recomendação 7 diz-nos que em doentes internados polimórbidos cujas necessidades nutricionais não podem ser satisfeitas por via oral, a utilização da nutrição entérica pode ser superior à parentérica devido a um menor risco de complicações infecciosas e não infecciosas e à manutenção da integridade intestinal. Os estudos têm utilizado estratégias nutricionais que fornecem uma combinação da nutrição oral, da parentérica e da entérica, em comparação com cuidados usuais ou outras estratégias de alimentação no ambiente de internamento, e o que se concluiu foi que, em todas estas, há um menor risco de complicações gerais e infecciosas associado ao suporte nutricional. Quando se comparou a via entérica com a parentérica, tivemos resultados de menor complicações, menor mortalidade e uma redução do tempo de permanência hospitalar na nutrição entérica. A recomendação 8, temos a pergunta 4, que nos diz: será que a estimativa das necessidades energéticas com uma equação de previsão versus uma fórmula baseada no peso melhora os resultados de doentes polimórbidos com treinamento médico que necessitam de apoio nutricional? O que a recomendação nos diz é que as necessidades energéticas dos doentes internados com polimorbilidade podem ser estimadas utilizando a colorimetria indireta, que é uma equação de previsão publicada ou uma forma baseada no peso, embora a exatidão das equações de previsão nesta população seja baixa. Nas equações de predição, as necessidades energéticas são estimadas a partir de vários parâmetros, como por exemplo o peso, a idade, o sexo, o estado ventilatório, mas existem vieses, logo os profissionais de saúde têm que ter atenção a exercer um grau de julgamento clínico, a estar cientes das limitações do uso de número precisos de fórmulas baseadas em peso e a reconhecer que todos os métodos de predição são imprecisos quando aplicados em indivíduos e, portanto, devem ser usados apenas como ponto de partida. Isto vai destacar a necessidade de contribuição de um profissional de saúde adequado e experiente para avaliar adequadamente as necessidades, como, por exemplo, um nutricionista. Passando para a recomendação 9, a recomendação 9 diz-nos que, na ausência da colorimetria indireta, o gasto total de energia para doentes idosos polimórbidos com idade superior a 65 anos pode ser estimado com aproximadamente 27 quilocalorias por quilograma de peso corporal real dia, e o gasto energético em repouso é estimado entre 18 a 20, com a adição de fatores de atividade ou de stress para estimar o gasto total de energia. Já a recomendação 10, o que nos diz é que na ausência da CL, o gasto energético em repouso para doentes com peso baixo pode ser estimado em 30 quilocalorias por quilograma de peso corporal efetivo. A recomendação 11 diz-nos que este objetivo de 30 calorias por quilograma de peso corporal real em doentes com peso muito baixo deve ser atingido com uma forma cautelosa e lenta, uma vez que se trata de uma população com elevado risco de síndrome de realimentação. Na recomendação 12 temos a pergunta 5, que nos diz: metas proteicas superiores a 1 grama por quilograma de peso corporal dia versus uma meta mais baixa melhoram os resultados em pacientes polimórbidos internados que necessitam de suporte nutricional? O que a recomendação 12 diz é que os doentes internados polimórbidos que necessitam de apoio nutricional devem receber entre 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso, como medida económica e altamente eficaz para evitar a perda de peso, reduzir complicações, melhorar os resultados funcionais e a qualidade de vida. Para atingir estas metas foram usadas estratégias combinadas de uma forma intercambiável para respeitar as preferências dos pacientes, como, por exemplo, opções hospitalares mais ricas em proteínas, a fortificação dos alimentos, as sobremesas e lanches com alto teor de proteínas. Em relação à nutrição e ao exercício físico, várias sociedades recomendam combinar
o alto teor de proteínas com a atividade física, para assim ser possível manter tanto a massa muscular, para manter a massa muscular. O que os estudos nos mostraram foi que há desfecho adverso e uma mortalidade em 30 dias que foi menor, o estado funcional e a qualidade de vida aumentaram e ainda houveram menores custos hospitalares. A altraproteína tem efeitos mais fortes, então, na mortalidade. A recomendação 13 diz-nos que, para doentes clínicos polimórbidos em risco nutricional em função renal comprometida, que não estejam a fazer terapêutica de substituição dos rins, deve ser administrada uma quantidade reduzida de proteínas de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal dia, e esse deve ser o objetivo. Em doentes que tenham uma taxa de filtração glomerular maior que 30, passa de 1,2 a 1,5, como já tínhamos visto antes. Existem então diretrizes específicas sobre a nutrição clínica para doentes com doença renal, mas há uma carência de estudos que comparem alvos proteicos mais altos com os mais baixos na população de pacientes polimórbidos com função renal prejudicada. Os estudos sobre estes doentes polimórbidos dizem que os doentes com uma DRC precisam de abordagem personalizada, dependendo do estado nutricional e da condição renal, e que a prioridade renal e nutricional vai variando ao longo do tempo. Primeiro pode ser uma parte mais proteica e depois uma parte com menos proteína. A recomendação 14, temos a pergunta 6, que nos diz: em doentes alimentados exclusivamente por via oral, será que a suplementação com micronutrientes, vitaminas e oligoelementos, em comparação com a ausência de suplementos, melhora os resultados em doentes polimórbidos? O que a recomendação 14 diz é que em doentes polimórbidos internados com alimentos exclusivamente por via oral, uma ingestão adequada de micronutrientes, vitaminas e oligoelementos para satisfazer as necessidades diárias tomadas deve ser assegurada. Nós sabemos que os doentes polimórbidos, em que qualquer deficiência nestes vai afetar vários órgãos e até aqueles que já estão comprometidos, e assim estes doentes estão em risco devido a uma menor ingestão, maior utilização de micronutrientes, o que vai comprometer a sua saúde. A suplementação geral de micronutrientes é baseada apenas no fornecimento de multivitaminas, geralmente, e é muito baseada no custo do suplemento. No entanto, um indivíduo pode ter necessidades geralmente aumentadas, o que vai exigir uma necessidade de fornecer oligoelementos para além das vitaminas. Os estudos mostraram que a suplementação de certos micronutrientes pode prevenir doenças graves, encurtar o tempo de recuperação e menos efeitos adversos. A recomendação 15 diz-nos que nos doentes internados polimórbidos alimentados exclusivamente por via oral, as deficiências de micronutrientes documentadas ou suspeitas devem ser repostas. Por exemplo, quando há um esgotamento de estoques ou então um aumento da utilização. Passando agora à pergunta 7, que nos diz: a suplementação nutricional específica para doenças versus fórmulas padrão melhoram os resultados em doentes internados com polimorbilidade? Foi então criada a recomendação 16, que nos diz que em doentes polimórbidos com úlceras de pressão podem ser adicionados aminoácidos específicos, como a arginina e a glutamina, e o beta-HMB pode ser adicionado à alimentação oral ou entérica para acelerar a cicatrização destas úlceras. As úlceras são responsáveis por perda de proteínas e também estão frequentemente associadas à malnutrição. O que os estudos nos mostraram é que pacientes polimórbidos hospitalizados que tomam uma mistura de arginina, glutamina, beta-HMB, houve uma maior cicatrização das úlceras e uma redução significativa no tamanho e profundidade destas úlceras. Já a recomendação 17 diz-nos que em doentes idosos polimórbidos que necessitem nutrição entérica, podem ser utilizadas outras fórmulas enriquecidas, como a mistura de fibras solúveis e insolúveis, para melhorar a função intestinal. Sabemos que a diarreia e a obstipação são as complicações mais frequentes nestes doentes e por isso mesmo os estudos mostraram-nos efeitos positivos, em que a frequência de fezes foi menor e a consistência maior nestes doentes que receberam esta alimentação. Não podemos, na recomendação 18, diz-nos que não podemos recomendar a utilização de outros suplementos nutricionais específicos da doença em doentes clínicos internados com polimorbilidade. Já a pergunta 8, o apoio nutricional precoce, em comparação com o apoio nutricional, melhora os resultados em doentes com internamento médico polimórbido? A recomendação 19 diz-nos que este apoio nutricional precoce, ou seja, um apoio que está
que é prestado em menos de 48 horas após a admissão hospitalar, em comparação com o apoio nutricional normal, deve ser efetuado em doentes internados polimórbidos, uma vez que a mortalidade e os eventos adversos são menores e a perda de massa magra pode ser reduzida e a autossuficiência pode ser melhorada. O que os estudos nos mostraram é que este apoio nutricional precoce leva a menos desfechos clínicos adversos e menor mortalidade e também a menores custos totais médios em doentes com terapia nutricional precoce. Já a pergunta 9, será que a utilização continuada de apoio nutricional após a alta, em comparação com o suporte nutricional durante o internamento, afeta o resultado dos doentes com polimorbilidade? A recomendação 20 vem-nos responder a isso. Ela diz-nos que nos doentes internados polimórbidos, malnutridos ou em risco de desnutrição, o apoio nutricional deve ser continuado após a alta hospitalar, a fim de manter ou melhorar o peso corporal e o estado nutricional. Estes pacientes costumam ser desnutridos e isto leva a um aumento do risco de declínio funcional, a uma maior morbilidade e também a um aumento da taxa de readmissão. Os estudos mostraram que efetivamente há melhoria no peso corporal e no estado nutricional em idosos após a alta, quer com o apoio nutricional individualizado, quer com a suplementação nutricional oral. E a recomendação 21 vem-nos dizer que em doentes polimórbidos, malnutridos, internados ou em risco elevado de desnutrição, o apoio nutricional deve ser continuado após a alta hospitalar para manter ou melhorar o estado funcional e a qualidade de vida. O que os estudos nos mostraram é que o tratamento com suplementos líquidos, completos ou incompletos, durante 4 meses após a alta, resultou numa melhoria das atividades de vida diária e que em pacientes desnutridos mais jovens, que receberam suplementos nutricionais orais durante o internamento e também durante 3 meses após a alta, a qualidade de vida foi efetivamente melhor. A recomendação 22 vem-nos dizer que em doentes internados polimórbidos com alto risco de desnutrição ou com desnutrição estabelecida, com idade igual ou superior a 65 anos, deve ser considerado tanto o apoio nutricional contínuo após a alta, quer com suplementação nutricional oral, quer com intervenção nutricional individualizada, para reduzir a mortalidade. Os estudos efetivamente mostraram-nos que estes doentes que recebem suplementação nutricional oral apresentam menor mortalidade aos 90 dias. A recomendação 23 diz-nos que em doentes internados polimórbidos com alto risco de desnutrição, com idade igual ou superior a 65 anos, deve ser considerado o apoio nutricional contínuo após a alta hospitalar, quer com a suplementação nutricional, quer com a intervenção nutricional individualizada, de modo a reduzir a mortalidade e o impacto na evolução clínica. A duração ideal da intervenção pós-alta varia de acordo com vários fatores, principalmente com a idade do doente e com a doença de base. O que os estudos nos mostraram é que as intervenções que duraram mais de 60 dias tiveram um efeito mais forte na mortalidade do que os ensaios com menor duração da intervenção e que uma maior duração do tratamento nutricional melhora efetivamente a qualidade de vida do idoso. A recomendação 24 vem-nos responder à pergunta 10, que é: será que o controle das funções físicas, quando possível, em comparação com o controle dos parâmetros nutricionais, melhora outros resultados em doentes polimórbidos com internamento médico que recebem apoio nutricional? Embora os parâmetros nutricionais e funcionais devam ser monitorizados para avaliar as respostas ao suporte nutricional, os índices funcionais podem ser mais apropriados para avaliar outros resultados clínicos em doentes internados com polimorbilidade e devem ser utilizados para este fim. O que os estudos mostraram é que, embora a terapia nutricional melhore a nutrição e o desfecho do doente, os parâmetros funcionais podem alterar o diagnóstico, sendo por isso bastante importantes. Já a pergunta 11, o cumprimento de mais de 75% das necessidades energéticas ou proteicas versus uma percentagem inferior melhora os resultados em doentes polimórbidos que recebem um apoio nutricional? O que a recomendação 25 nos diz é que em doentes clínicos polimórbidos com ingestão alimentar reduzida e estado nutricional afetado, devem ser atingidos pelo menos os 75% das necessidades energéticas, a fim de reduzir o risco de resultados adversos e de mortalidade. Os estudos mostraram que, efetivamente, existe maior ingestão nutricional em pacientes com tempo de permanência hospitalar inferior a 12 dias, em comparação com pacientes com maior tempo de permanência hospitalar, e que, quando tudo isto acontece, há uma maior sobrevida, maior ingestão energética e uma mudança de peso. Já a recomendação 26 diz-nos que em doentes internados polimórbidos que estejam malnutridos, capazes de receber nutrição por via oral com segurança, e que não tolerem ou simplesmente não desejem receber suplementação nutricional oral, a fortificação de alimentos pode ser considerada uma forma eficaz de atingir os objetivos energéticos e proteicos e melhorar a ingestão nutricional. Os estudos mostraram-nos
que existem alternativas efetivas além de suplementação nutricional oral para melhorar a ingestão energética e proteica em pacientes polimórbidos hospitalizados. Já na pergunta 12, as mudanças organizacionais no apoio nutricional versus nenhumas alterações melhoram os resultados dos doentes internados com polimorbilidade? A recomendação 27 diz-nos que mudanças organizacionais na prestação de apoio nutricional com menus enriquecidos devem ser implementadas em doentes polimórbidos que estão desnutridos ou em risco de desnutrição para melhorar a ingestão e os resultados nutricionais. Os estudos mostraram que os doentes, quando têm a opção de escolha de uma opção mais rica em proteína, aumentou a ingestão proteica dos doentes e que eles tendem a escolher opções mais energéticas e proteicas em vez de o padrão alimentar do hospital. Isto também levou a um ganho de peso e a menos infecções. Já a recomendação 28 diz-nos que as mudanças organizacionais, em particular a criação de uma equipa de suporte nutricional e a utilização de protocolos nutricionais multidisciplinares, devem ser implementadas em doentes internados polimórbidos com risco de desnutrição. Os estudos mostraram-nos que estas mudanças na prestação de apoio nutricional podem melhorar a ingestão de energia e proteínas, como, por exemplo, refeições assistidas, ou dar formação específica aos enfermeiros, ou, por exemplo, dar o pequeno almoço mais cedo aos doentes para que eles não sejam interrompidos com a mudança de turno dos enfermeiros e dos médicos. Já a pergunta 13, a doença subjacente tem impacto nos resultados esperados do suporte nutricional? O que a recomendação 29 nos diz é que a gravidade da resposta da fase aguda deve ser utilizada pelos médicos como parte dos critérios de seleção dos doentes para o rastreio nutricional, acompanhamento e intervenção. Os estudos mostraram-nos efetivamente que os doentes com inflamação elevada não apresentam qualquer resposta positiva, mas que os doentes com níveis mais baixos de inflamação apresentam uma resposta positiva. Já a recomendação 30 diz-nos que a doença subjacente modifica o efeito da terapia nutricional e deve ser considerada a quando do início do suporte nutricional. Os estudos mostraram que o diagnóstico de infecção ou de cancro está associado a uma ingestão inadequada de energia, principalmente em pacientes com 65 anos ou mais, e que existe efetivamente um benefício da sobrevivência em doentes com insuficiência cardíaca crónica que recebem este apoio nutricional. Já a pergunta 14, que nos diz, existem riscos de polifarmácia e de interação em doentes internados com polimorbilidade? A recomendação 31 diz-nos que nos doentes internados polimórbidos existe uma grande possibilidade de interações entre medicamentos ou entre medicamentos e nutrientes que deve ser tida em conta pelo que deve ser estabelecido um plano de gestão para quaisquer tipo de interações. A recomendação 32 vem-nos responder a outra pergunta, que é, existem biomarcadores nutricionais que prevejam a resposta ao tratamento nutricional? Ela diz-nos que os biomarcadores nutricionais específicos podem ser utilizados para prever a resposta ao suporte nutricional em doentes internados com polimorbilidade e, por conseguinte, podem ajudar a personalizar os tratamentos nutricionais. Agora, em jeito de conclusão, esta guideline fornece então as 32 recomendações práticas que nós expusemos e não específicas para cada doença para orientar os médicos no tratamento de doentes com polimorbilidade. As recomendações práticas abrangem diversos aspectos e os mais relevantes são o rastreio, a avaliação, as necessidades nutricionais, a monitorização e o procedimento de intervenção. Efetivamente, todos estes parâmetros fornecem um futuro promissor, onde a individualização da terapia nutricional tornar-se-á cada vez mais importante. Obrigada.